agradecendo, né, ao Maurício e ao Robert a esse seminário, eles prontamente, né, se dispuseram. Eu acho que é o primeiro que a gente está realizando agora, com o nosso semestre letivo funcionando, então, quer dizer, praticamente a gente está inaugurando o ano 2023 com o seminário de vocês, né? Então, a gente agradece muito, o tema é muito atual, a gente é muito informal, né? O Maurício já está habituado, então é passar a palavra e aí ir no bate-papo depois, tá bom? Como esse horário é o horário meio trique, porque é 11 horas, lá pelo meio de meia começa a bater fome, então já fica a sinalização que a gente se encaminha para os finalmente. Mas obrigada. Então, Maurício, Robert, bem-vindos. A palavra está com vocês. Obrigado, gente, pelo convite para participar aqui, para a gente poder apresentar o nosso texto, né, Robert? Então, Robert, eu começo? Pode ser? Pode começar, pode começar. Deixa eu fazer aqui, nunca fiz aqui no Zoom. Pode tocar no barco aí e eu complemento, Maurício. Depois a gente reveza ali nos slides ali. Eu faço esse comecinho para a gente... aos 35 minutos, mais ou menos, né? Oi, está ótimo. 35, 40, como vocês quiserem. E eu não mencionei, né, mas o texto está disponível no nosso boletim, né, que saiu semana passada. Então, já está. Quem tem acesso é livre, né? Então, tem está referência. no site, né, Carmen? www.find.uf.br. Isso, a gente já está divulgando bastante. Falou. Tá dando certo passar o slide? Está ótimo. Ótimo. Bom, então, esse texto, né, que a gente passou ali, fez o boletim no FIND, ele veio primeiro de um texto, né, que a gente fez para o Sul 21, para o GGN, né? Na verdade, eu queria escrever uma coisa sobre isso, aí eu vi um post que eu gostei do Robert, que fez o resumo, acho que resumiu bem o arcabouço, né? Aí eu pedi para ele, vamos fazer um texto aí sobre isso, ele topou na hora, depois, no meio das correrias, né? O Robert estava com 10 bancas de TCC, e aí a gente fez esse esforço para publicar no FIND, né? E agora a gente está bem feliz de poder comentar aqui com vocês, né? Tem alguns aspectos, assim, acho que especialmente esses aspectos iniciais, teóricos, que eu acho que passar bem rapidamente por ele, depois a gente pode voltar. Não tão rapidamente, sim, para dar o tempo também, senão vai ser muito rápido a apresentação. Mas tem pessoal que entende bem aqui dos conceitos, né? A ideia é mais assim, a gente retomar e depois debater, né? Mas o que a ideia, especialmente para o texto do FIND, foi fazer uma análise um pouco separada da questão prática, né? Da questão política e dos meios do regime, né? Mas também fazer uma discussão prévia em termos teóricos, assim, né? Se, além da questão política, se teoricamente tem alguns aspectos que a gente pode avaliar como positivos ou negativos, ou limites em relação ao plano. Então, eu não fiz a gente não fez a discussão teórica do mainstream, a gente já partiu aqui de duas escolas, né, mais no campo heterodoxo, né? Até porque não é um artigo já científico propriamente dito, né? É do boletim, tem algumas características científicas, mas não tem todo o tamanho, né? E esse espaço, né? Então, a gente discutiu rapidamente sobre a questão da MMT, né? Então, na perspectiva da MMT, o Estado ele não possui uma restrição concreta, né, de fazer dos seus gastos, não tem limites financeiros para os gastos, né, já que o Estado, ao gastar, ele coloca moeda, e, na verdade, são os agentes privados que precisam dessa moeda do Estado para realizar o pagamento dos impostos e compra de dívida. Então, como o Estado é que coloca a moeda, né, ele não teria limites para não poder gastar, né? E ele parte da lógica diferente, não precisa retirar dinheiro do setor privado através de impostos para realizar os gastos, né, porque o Estado que cria moeda toda vez que emite um gasto.
Então, na verdade, todas as restrições financeiras, né, que, de acordo com a MMT, elas são autoimpostas pelo contexto político, né, e não são concretas. Aí coloca algumas observações, né, que não necessariamente isso quer dizer que o Estado não tenha limites para gastar. Então, o principal limite que costuma ser colocado em relação à MT são as questões dos gastos, em termos da situação de pleno emprego, né? E se não está na situação do pleno emprego, tem outras questões que eles colocam, por exemplo, eles também admitem, especialmente os autores brasileiros, né? Eles passaram a incluir algumas questões da hierarquia de moedas, né? Problemas externos, questões produtivas, enfim. Mas, em geral, embora eles admitem que tem esse aspecto, né, entrando aqui já na crítica pós-keynesiana, ao menos em geral, assim que se observa, e eu tenho esse entendimento também, que não considera que existe a função de reserva de valor, eles consideram, mas uma perspectiva de alguns autores pós-keynesianos, né, do qual eu compartilho, eles dão pouca ênfase a questões das convenções, né? Não é que eles não dizem que não existe, mas dão muita ênfase à questão do dinheiro estatal, né? E nós sabemos, né, que o dinheiro, a gente pode chamar de dinheiro privado, aquele dinheiro que está em depósito à vista, né, que é o dinheiro criado pelos bancos, possui um volume muito maior, né, que o dinheiro público, né, e a demanda por dinheiro, né, seja ele diretamente o dinheiro do Estado, né, ou seja, o dinheiro criado que está atrelado ao dinheiro do Estado, supera muito qualquer demanda suficiente para pagar os impostos, por exemplo, né? Então, essa fixação de necessidade da moeda estatal para pagamento de impostos não é suficiente para que se garanta uma demanda por moeda, né, para a situação dos países, né? E então a riqueza privada pode ser direcionada para outros canais, podendo gerar uma pressão inflacionária, por exemplo, quando as convenções não estão bem coordenadas pelo Estado, né? Um outro aspecto relacionado à crítica, né, é acentuado para países, né, emissoras de moeda periférica, né, que ele ainda, como a nossa moeda no âmbito internacional tem como único motivo esse conceito especulativo, a expansão demasiada dos gastos sem impostos, seja elevando a dívida pública, ou seja, através da emissão de moeda, aí pode ser um fator a mais de geração de instabilidade. Então, seriam basicamente as primeiras críticas, né, para a gente fazer uma discussão se é necessário ou não que o Estado possua algum tipo de regramento fiscal, algum tipo de limite ou não, né? Então, a gente teria essas duas correntes teóricas, né, e tem disputas em relação a elas, né? Que dizem que a MT rebate, dizendo que se dá muita ênfase à questão das expectativas, que elas não têm essa influência toda, né? Enfim, não tem nenhuma pretensão aqui de esgotar essa discussão, né? Mas só para trazer esses aspectos teóricos que estariam por trás também, né? Mas aí, ao mesmo tempo, a gente faz um contrabalanço, assim, né, se existem os riscos fiscais concretos que o Brasil possui. Aí, no entendimento, assim, não existe um risco fiscal concreto no Brasil. A gente não tem todo esse nível de endividamento, assim, né? A gente até tem, se for pegar a comparação dos dados de dívida bruta, comparando com os países, né, nos dados do FMI, a gente estaria entre as maiores dívidas, né? Só que, então, pegando os dados do FMI, a gente estaria lá em 32 de 189 países, né? Só que o primeiro que tem uma diferença metodológica do FMI que do Banco Central, né? Que fazendo esse ajuste, a gente já cairia para 56, só que levar em conta também as compromissadas, a gente já cairia em torno de 60% do PIB da nossa dívida. A iria é 93, seria o país na 93ª colocação em termos de dívida. Então, não é uma dívida tão acentuada assim, como se costuma enfatizar, né? Então, assim, em termos de riscos concretos, não vejo. Por outro lado, se a gente fosse pensar qual que seria o impacto se a gente não assumisse que poderia ampliar os gastos, né, sem considerar a questão que o Congresso exige que haja um plano, né?
sem considerar essa questão política, mas digamos que se conseguisse, através do Congresso, não ter mais nenhum tipo de controle em relação aos gastos e endividamento e metas, etc., né? Se teria algum problema. Bom, Maurício, pode falar, Fernanda. desculpa te interromper, mas é que o Luciano também observou aqui no site que eu acho que os slides não estão passando. A gente ainda está nas reflexões teóricas. Isso, todas as reflexões teóricas ainda. Desculpa, então. Desculpa. Que são todos... Aqui estou no quarto ponto aqui agora. É que eu não fiz muitos slides, assim. Não fiz muitos slides. Melhor. Aí, então, seria esse quarto ponto, né? Então, assim, riscos fiscais, entendo concretamente que não existe, assim, tá? Para o Brasil, né? Aí eu teria encontro na perspectiva da MMT, nesse sentido, né? Porque nossa dívida é em real, né? E também nós temos o nível de reserva superior à dívida externa, mas não em relação ao passivo externo, né? Mas, enfim, em termos fiscais, eu acho que não é um problema concreto, mas o problema maior, então não é o nosso nível da dívida, mas poderia ser um problema em termos de trajetória de dívida, se a gente não fizer nenhum tipo de ajuste fiscal que consiga também, aí tem uma discussão que eu e o Robert a gente não concorda tanto, assim, no sentido de, eu vejo assim, a necessidade né, que o Campos Neto impõe para fazer um ajuste, um plano fiscal para poder reduzir a taxa de juros. Eu acho que a gente também está nessa chantagem do mercado e do Banco Central, que se a gente manter a taxa de juros alta, tendo que elevar mais os gastos e como também para conseguir aumentar a arrecadação, boa parte precisa do Congresso, a gente fica amarrado numa situação de juros alto, provavelmente sem apoio do mercado para reduzir as isenções. A gente pode ter uma trajetória de dívida muito crescente e a trajetória em si, mais do que o patamar, pode ser uma fonte de instabilidade, inclusive uma estabilidade cambial, pressão inflacionária, né? Afeta a popularidade, a gente sabe, de forma muito significativa, né? Então, nesse sentido, mais para uma restrição fiscal, acho que seria importante algum tipo de fato, especialmente para convencimento assim, do mercado e Banco Central, de redução da taxa de juros. Aí já estão pegando a condução fiscal a partir de Keynes, né? Que também o pessoal já sabe bastante, mas basicamente, então, ele entende que a questão fiscal ele possui um aspecto importante para reduzir as incertezas dos agentes privados, né? Já que a economia ela já é amplamente incerta, com diversas instabilidades, e possuir um horizonte fiscal seria um motivo para não elevar as instabilidades do setor privado, até no sentido de redução das instabilidades e também para reforçar a Convenção sobre a Moeda do Estado. Então, né, tem essa questão geral da importância do fiscal do Estado, né, que Keynes já fez mais ao longo das obras, especialmente, né, após a teoria geral, né, que ele é mais explícito em relação ao tipo de orçamento. Né? Na teoria geral, ele não fala explicitamente sobre isso. Então, ele defende, né, essa questão do orçamento corrente, né, o orçamento ordinário, que deveria se manter entre superavitário e neutro, né? E já o orçamento capital, né, que seria mais ou menos o que seria o orçamento para o investimento, esse poderia ser deficitário. Primeiro, né, porque uma vez que realiza investimento, aumenta o potencial de crescimento econômico, porventura também aumenta o potencial de receita tributária. Também seria muito importante que ele tivesse o caráter anticíclico, né, ele que aumentasse e reduzisse de acordo com o movimento contrário da economia. Então, no momento que a economia já está no bom ritmo, ele pode reduzir. Momentos que a economia está mais defasada, ele teria esse papel de dinamizar mais a economia, e tem esse papel importante porque esse gasto ele não se concretiza em aumentos futuros permanentes, né? E, por fim, além de ter esse caráter contracíclico, né, ele também deve ser usado como uma ferramenta constante do desenvolvimento econômico e busca do pleno emprego. Isso é uma questão que ele também trouxe, especialmente nas obras posteriores à teoria geral. Aí, Robert, deixa contigo aqui. Bom, muito bem. Primeiro, eu queria agradecer mais formalmente a oportunidade de estar aqui falando com vocês, com um centro importante como a UF, de pessoas que eu leio desde a graduação. Inclusive, tem na sala um ex-aluno meu de 10 anos atrás, o Daniel, que foi meu aluno da graduação. Então, é um prazer estar com vocês aqui.
Bom, com relação às regras fiscais prévias, né, nós tínhamos, então, desde 1999, o superávit primário, né, que tem uma série de problemas, né? Qual é um dos problemas que eu não gosto do superávit primário? É que ele supõe que a política fiscal é neutra, né, em última instância. Ou seja, né, eu tenho que ter um resultado ali primário e, bom, se a atividade econômica desacelera, isso cai receita, né, e, portanto, teria que cortar gastos públicos, né? E a gente tem dois momentos recentes que eu acho que mostram quanto essa regra foi ruim, né? Para falar de 2015 e 2016, né? O que aconteceu ali? Uma desaceleração muito grande na economia, como a gente recorda, né? No primeiro ano ali do segundo mandato da Dilma, aquela turbulência política, e aí, bom, as receitas fiscais despencaram, né? Isso fez com que o déficit crescesse, e aí, com a frustração de receitas, o governo cortou mais receitas para cumprir a meta, mesmo alterando a meta, né? Isso fez com que o corte de gastos fosse principalmente em investimento, que tem alto efeito multiplicador, e, portanto, a economia mergulhou. Tivemos uma recessão bem forte, como sabemos, tá? Então, em parte por causa da regra do superávit primário. E outra situação também que alguns amigos meus hoje podem ficar bravos, mas eu já mudei um pouco minha perspectiva com relação a isso. Eu entendo que entre 2004 e 2013, né, a economia brasileira ela cresceu mais do que nas décadas anteriores, né, e cresceu mais do que na década posterior, né. Portanto, foi um período excepcional de crescimento econômico, né, e aí a regra era qual? Superávit primário, né. Então, como a atividade econômica crescendo, né, as receitas fiscais cresceram muito, né, elas crescem mais do que a atividade econômica, tá? Isso fez com que aumentasse as despesas também, né? Você pode passar para o próximo slide, Maurício. As despesas aumentaram muito naquele período. Para o próximo, seguinte, também que eu queria mostrar uma coisa, né? Bom, tem uma série de políticas sociais, né? Sabemos tudo que aconteceu naquela fase ali, crescimento da estrutura estatal e tudo, né? Aqui foi a variação da remuneração média dos servidores públicos, tá? Um período mais longo aí, mas para mostrar que houve um crescimento aí, mais exatamente nessa fase que eu estou falando, de 44% em termos reais, né? E, além disso, uma ampliação mesmo da estrutura, que vinha num período de redução, né, de estrutura, também de salários, mas, de toda forma, o fato é que, nesse momento, houve um crescimento acima do normal, digamos, do que vinha acontecendo, do que aconteceu depois. E aí, bom, a remuneração dos servidores cresceu também, a estrutura burocrática cresceu também, e imaginou-se que a gente estava numa nova fase de crescimento, de prosperidade, mas não foi assim, né? Depois veio uma crise, e essas despesas constantes, né, acabaram ampliando muito o déficit, né, e, consequentemente, também exigindo com que o corte das receitas, o corte fosse feito no investimento, né? E isso, bom, aprofundou a crise. Então, a regra do superávit, eu acho ela muito ruim, né? Ela é muito procíclica. Quando está crescendo a economia, há um incentivo, um estímulo, até visto como natural, que haja aumento da despesa, né? E quando está numa fase descendente, você é obrigado a cortar, o que aprofunda o ciclo para cima e aprofunda o ciclo para baixo, tá? Bom, pode voltar, então, anterior. Pode deixar aí, pode deixar ali, não tem problema, tá? Pode deixar nesse outro aí que eu acho que é mais interessante. No seguinte. Tá? E aí, o que acontece? Olhando em retrospecto, assim, bom, a lei a regra do teto não preciso nem dizer muito, né? Quer dizer, há uma constância da despesa, só que a população crescendo, portanto, uma redução de despesa real, né? Ela é acíclica, né? Ou seja, você tem uma manutenção, independentemente do ciclo, e aí houve uma série de PECs, PEC de guerra, PEC dos precatórios, PEC da calamidade pública, PEC kamikaze, para corrigir esse problema, então, da regra do teto, né, que, enfim, amarrou demais, ficou extremamente restritivo, uma redução real, uma redução per capita, né, dos gastos públicos, e, ao mesmo tempo, havendo elevação dos gastos em previdência, o que exigia corte de gastos na prática em setores relevantes, né, como, por exemplo, saúde e educação, tá? Então,
as duas regras são ruins, na minha opinião, né, na verdade. E uma regra de dívida seria, acho que talvez pior ainda, né? Bom, o que eu queria falar sobre esse momento aí das contas públicas da União, tá? Aí tem receita líquida, né, que é menos transferências para governos subnacionais, a despesa total, tá? E a despesa total sem Fundeb, ali com a previsão para o período à frente. Eu queria chamar a atenção algumas coisas, né? Primeiro que a gente percebe pela inclinação, né, pelas taxas de variação também, que com a nova regra, eu fiz uma estimativa, né, de crescimento de 2,5%, tendo de receita, né, tendo em vista que a atividade econômica cresceu 2,39% no período 94-2002, né? Nesses 30 anos, a média de crescimento foi 2,5%, tá? Claro que a receita não varia exatamente conforme o PIB, mas fiz uma estimativa aí de 2,5%, né, de crescimento da receita, né, para o período à frente, e isso geraria uma permissão de gasto de 1,75% da despesa, né, da regra de 70%, que ela é relativamente restritiva, ela é restritiva, na verdade, né? Ao mesmo tempo, a gente percebe que na fase ali de 97 até 2013, há um crescimento expressivo das receitas e também das despesas, depois uma relativa estagnação, e no período à frente haveria uma certa inflexão moderada, né? Seria um meio termo do que aconteceu na fase inicial e na fase posterior, tá? Só que o que eu queria falar sobre esses momentos, que são vários aí, né? Enfim, né? É evidente que seria restritivo, tá? Seria um pouco restritivo. Depois a gente fala um pouco mais da nova regra, né? Mas, enfim, em termos de variação da despesa, ela é um pouco restritiva, né? Muito embora permita a variação da despesa real ano a ano, tá? O que eu queria falar sobre esse momento anterior? Olha, na década de 90, houve primeiro, né, a implantação do SUS, que começa em 1990, tá? Que teve um custo expressivo. Segundo, né, teve a LOAS, né, que aumentou muito o gasto previdenciário, né, que foi a inclusão social para idosos em pobreza, né? Teve também a previdência rural, né, que aumentou muito as despesas previdenciárias, tá? Com inclusão de hoje quase 10 milhões de pessoas, e que hoje o crescimento é bem menor. E também a variação real do salário mínimo, né, que no período aí foi relativamente expressiva, né, em torno de, pegando também o crescimento que teve no Fernando Henrique, dá quase 90% de variação real do salário mínimo. Tá? Então, teve uma série de políticas que aumentaram, né, o Estado Social, inclusive, que aumentaram a despesa, né, de tal forma que hoje a despesa líquida da União representa 19% do PIB. Tá? Então, a ideia é dar uma moderada nessa expansão, né? E acredito até que já houve uma certa inclusão, né? Tanto do ponto de vista previdenciário, quanto do ponto de vista de saúde, tá? Enfim, é claro que a gente sempre quer mais, né? Mas eu acho que as condições políticas para isso também são difíceis, né? E aí, olhando um pouco para frente, pensando um pouco, né? Em termos de despesa e receita, o que acontece, né? Para o período à frente, e já no presente, na verdade, as receitas dos royalties de petróleo vão crescer, né? A gente está numa maturação dos investimentos feitos há alguns anos atrás, né? A gente tem uma expansão quase exponencial de produção de petróleo, que vai continuar crescendo, né? Isso está gerando já diferença no caixa da União em termos de royalties de petróleo, né? Lembrando que a regra ela é vinculada à receita, né? Então, tem isso, né? Tem a receita de petróleo, que ao longo do tempo vai crescer, na verdade, até mais a partir de 2026, tá? Mas ainda assim, o ano passado já cresceu bastante e vai continuar crescendo. Outra questão também, né, é que as reformas previdenciárias, que foram várias, né, elas têm um prazo de maturação longo, né, de tal forma que a reforma de 2003, ela ainda não teve todo o efeito nas contas públicas, tá? A de 2003, né, para não dizer das demais, a reforma de 2019 foi expressiva, né? Só que isso vai vir, digamos assim, essa redução de despesa vai ser ao longo do tempo, né? A partir de 2024, mais ou menos, estima-se que a reforma de 2003 já vai estar
digamos assim, vai estar reduzindo mais, de forma mais expressiva, a despesa, no caso, principalmente dos servidores públicos da União, né? Mas o fato é que a principal despesa que tem da União é Previdência, né? Disparado, porque centraliza o INSS, né? Então, assim, né, as reformas previdenciárias podem ser que dê uma suavizada também nessa pressão de despesa à frente, né? De toda forma, no período recente, a gente teve algumas receitas extraordinárias, né, que não devem se repetir, como de privatizações, e, enfim, outras alterações de tributos, dividendos gordos de Petrobras, de Banco do Brasil, que não deve se repetir, o que pode ser uma preocupação, eu diria, para o curto prazo, para esse ano, para o ano que vem, né, que a regra supostamente já estaria vigorando, né. Enfim, né, então esse gráfico ele mostra o que aconteceria, né, aumentaria ali uma boca do jacaré ali, né, no sentido de superávit. Então ela é uma regra que busca aumentar o superávit ao longo do tempo, né, no sentido de diminuir a dívida. Que mais para falar das outras anteriores? Acho que é isso, Maurício. Então, basicamente, né? Sim, esse aqui também, só para a gente ter uma dimensão, né? A despesa com servidores federais ativos e inativos, né? Na verdade, pega também pensionistas militares e civis da União, né? O gráfico não está tão claro, né? Mas ela está, na verdade, numa trajetória de queda, né? Nesse último período, bom, houve uma redução expressiva do salário dos servidores, né? Em termos reais, e também uma baixa taxa de recomposição de saídas, né? Mas, de toda forma, tem aquela questão das reformas previdenciárias, como eu falei, isso está fazendo efeito, né? Relativamente nas contas públicas, embora seja a longo prazo, mas ela começa a fazer algum efeito na conta dos inativos, né? Então, a gente está, na verdade, tem uma trajetória de queda da despesa com servidores, né? Que no caso da União está na faixa dos 350 bilhões anuais, né, atualmente, contando todos, tá? Pode passar, Maurício. Acho que é isso. Contigo. Robert, só também uma outra coisa, né? Que a gente também, com essas regras, a gente está unificando, né? A gente está deixando também o regra de ouro, né? Algumas coisas não estão claras ainda, porque a princípio hoje vai ser divulgado o documento oficial, né? Por enquanto foi só uma apresentação, né? Então a gente está a partir do que foi dito, né? Eu tenho dúvidas, né? Porque no início se falava de deixar só uma regra, né? Que seria essa nova, e depois falou-se, não, a regra de ouro, que é uma regra que não permite déficit para cobrir despesa corrente, né? Ela já estava mais escanteada, digamos assim, no regulamento fiscal, dado que depois a regra do teto ela acabou sendo, digamos, mais significativa perante as demais, né? Mas, enfim, eu acho que o ideal seria ficar com uma regra, né? E acho que, aliás, essa regra já é bem complexa, já tem muitas regrinhas internas, e acho que seria suficiente, podia até ficar mais simples, né? Uhum. Eu assim, tomara que tenha essa regra de ouro, tira essa regra de ouro, né? Porque é uma coisinha a mais, às vezes a gente não vai cumprir ela, teoricamente, né? Está com dificuldade de cumprir atualmente, está sendo mais com receitas extraordinárias. E tem que ficar pedindo liberação do Congresso, então assim, é mais uma encheção de saco, né? Do Congresso, se a gente ficar pedindo manter a regra de ouro, né? Eu espero que ela saia, né? Eu achei até que sairia já de qualquer jeito. Enfim, tomara que ela caia e fique só com ela, né? Ela já tá, essa regra é cheia de regrinhas, né? Então, mais uma regra de ouro ainda, Sim. né? Não teria por que ter, né? Bom, então aqui as recomendações, né, que a gente tratou. Primeira coisa, assim, né? Metas superáveis mais tímidas, né? Para a gente conseguir usar mais investimento, né? Caso de fato se concretize esse aumento da receita, né? Tem que ultrapassar a meta superávit para poder gastar em investimento. Então, a gente tinha a meta ali como é que é mesmo? Do lado do mercado financeiro, né? O relatório do mercado financeiro.
prevendo um déficit primário de 0,89 para esse ano, né, e manutenção do déficit ano que vem. Então, poderia deixar, de fato, umas metas mais tímidas nesses primeiros anos, né, para sobrar mais espaço para investimento, né? Então, acho que isso, ou, né, melhor ainda, se não tivesse, se essas questões de superávit primário fossem apenas objetivos informais, no sentido, né, de, bom, já tem o limite de 70% da receita e já tem o limite de 2,5% da despesa, né? Então, seria importante que pudesse ultrapassar o investimento pudesse ultrapassar de forma mais fácil para dinamizar a economia. Isso poderia ser feito com redução dessas metas superávit primário, especialmente nesses primeiros anos. Depois fazendo o ajuste para os próximos anos, né? Até porque, como o Robert comentou, alguns ajustes ali na questão da despesa começam em 2024, né? Outras receitas extraordinárias não tem ainda, a gente não tem a garantia que vai ter, o Congresso vai conseguir liberar diversas aumentos na receita, né, através das reduções dos subsídios. Então, acho que seria importante no começo a gente ter uma transição. Então, a transição seria como, né? E acho que seria um pouco mais fácil de vender para o mercado e para o Congresso, né, que é mais de direita, não uma questão muito expansiva, né, de sempre, mas se tivesse uma transição. Então, a transição seria através de metas de superávit mais baixa, uma questão que não é tão transição, mas seria definitiva, que não sei como é que está no texto, mas eu acho que estou meio preocupado com isso. Se você limita a 0,6 para o gasto... Ah, não, isso aqui é outra coisa, né? O ponto 2, deixar claro que o recurso do investimento possa ser alocado por anos futuros, né? Então, você teve uma receita extraordinária que ultrapassou a meta de superávit. Que esse dinheiro seja acumulado, né? Uma espécie como a gente tinha aquele fundo soberano, que não é exatamente o fundo soberano, é um fundo fiscal, que a gente tinha antes, que pudesse ser alocado ao longo dos outros anos, né? E não exatamente no ano corrente, porque senão faria um tipo de investimento apressado, né? Então, é importante que o investimento seja planejado. Aí, nesse sentido de transição, né, que pudesse aumentar a despesa de acordo com receita, iniciando com 100%, né, e depois reduzindo, que aí, conforme vai tendo esses efeitos dos ajustes, né, previdenciários, que o Robert comentou anteriormente, e a economia, como a gente já vê, né, o gráfico anterior mostrou que a gente tem uma queda também na despesa dos funcionários, né, que estão desde 2016, a maioria sem ajuste, então um espaço para fazer esse ajuste nos primeiros anos, né, e também a economia está numa dinâmica muito baixa de crescimento econômico, né, provavelmente abaixo de 1%, então seria importante que já conseguisse dar uma alavancada no ritmo de crescimento econômico para dar aquele start na dinâmica econômica, né. E no mesmo sentido, esse crescimento acima de 2,5, por exemplo, já começar com limite de 3,5, 3, 2,5, aí chegava lá em 26, em 2,5. Então, já deixava claro um horizonte para o mercado, né, para o Banco Central, para o Congresso, que é só para essa folga de curto prazo, para dar uma alavancada na economia, que está numa situação bastante recessiva, né? Aí sim, essa questão do investimento ficar fora do piso do 0,6. Se a gente manter esse piso de 0,6 e esse investimento real garantido, preocupação de acabar pressionando as diversas despesas correntes, né? Ainda mais se manter o 100% para a educação e para a saúde. Essa questão, né, caso se mantenha a superávit primário, né, que não tem esse gastilho de despesa para 50%, que provavelmente vai dar um caráter mais pró-cíclico, não em termos de nível, né, mas em termos de variação da despesa, ou que pelo menos após o descumprimento de 2 anos seguidos, assim, né, que isso pode prejudicar a dinâmica aí dos gastos e da economia. O que falta essa conclusão de um mecanismo que permite a aceleração da despesa, né, frente a um choque negativo da economia, o que a gente tem apenas é a manutenção do crescimento de 0,6. Então, não consegue ser, de fato, um bom contracíclico, né? É que nem o Robert que deu o nome lá, é fracamente contracíclico apenas, né? Em momentos de uma forte queda na atividade econômica, o fracamente contracíclico não é suficiente. Ainda mais que também não vai ter mecanismo para aumentar o investimento, né? Então, isso pode ser um problema para dinamizar a economia em anos de recessão. Esse ajuste no período de cálculo, né, parece que a gente está escolhendo o pior período, que seria de junho, que a gente vai ter uma queda da receita, não vai ter o mesmo aumento da receita se fosse para fevereiro, março, janeiro, né? Então, acho que a gente está escolhendo pelo jeito, não vi o texto, mas que saindo no valor
que vai sair o período que deu um menor aumento de receita, isso é um problema também para o ano seguinte. Eu acho que o PT e aí os outros partidos do Congresso deveriam votar para mudar esse período, para permitir um aumento do gasto maior no ano que vem. E também saiu essa notícia também, depois da apresentação, né, que parece que 2/3 do aumento da receita extraordinária teria que ser para pagamento da dívida e não o investimento, que seria o principal canal de dinamizar a economia, seria através do investimento, né, e aparentemente, se continuar isso, vai ficar bastante limitado a capacidade de ampliação do investimento. Aí, pegando considerações finais, né, resgatando a perspectiva de Keynes, o novo arcabouço ele vai em encontro de algumas de suas recomendações, né? Então, ele busca reduzir as incertezas dos agentes privados, né, e fortalece as convenções sobre a moeda e a dinâmica da dívida do Estado. Então, a redução das incertezas é uma perspectiva que vai ao encontro, né, de Keynes. Tem metas para um orçamento corrente que varia entre equilibrado e superavitário, né? Também faz parte da lógica dele, e também prioriza a dinâmica do investimento, né, e não dos gastos correntes, que remete ao chamado, né, orçamento de capital de Keynes. Então, esses 3 elementos a gente pode perceber até que tem uma relação boa com a teoria de Keynes, né? Por outro lado, tem alguns elementos, né, que vão de encontro, né, à perspectiva de Keynes, que não garante que haja investimentos suficientes para o Estado dinamizar e transformar a economia, né, como se faz necessário no nosso contexto. Aí vai precisar recorrer, né, esses aportes do investimento externo direto, né, vamos ver se vai concretizar esses acordos com a China, as parcerias público-privadas, né, tem que dar certo isso, mas pelo menos tem essa garantia dos 75 bilhões, né, mas vejo que ele tem uma certa rigidez ainda e depende dos aumentos da receita, né. E daí aquela questão, né, que eu comentei lá, que é apenas fracamente contracíclico, né, nos momentos de recessão econômica. Ele não consegue cumprir um caráter de fato contraciclo importante, né? Mas ainda assim, né, a gente acha que esse arcabouço é muito superior ao teto dos gastos, né? Isso fica evidente quando a gente observa o orçamento lá que a Tebet, né, colocou, que é nas regras atuais, como ele fica extremamente restritivo, né, e se fosse no novo regime já teriam boas flexibilizações, né, especialmente no investimento, e possui avanços em relação às regras anteriores, né, como o Robert mencionou. Eu acho queria que é fazer isso, né, Robert? mais uns comentários Fica à rápidos, vontade, assim. fica à vontade. Não com o que eu acabei não falando, que o que acontece, né? Essa regra, o que eu achei de uma das melhores coisas, na verdade, é que ela diferencia, né, a despesa corrente do investimento, né? Primeiro, estabelecendo um piso para o investimento, né? O que aconteceu ao longo do tempo, né? Bom, além de toda a visão, claro, de redução do Estado e tal, etc., neoliberalismo, né? De privatizações, etc., mas o fato é que as regras, elas acabavam reduzindo cada vez mais o investimento público, né? Porque boa parte da despesa, ela é despesa corrente, né? As principais despesas da União é disparado, assim, a Previdência, né? Depois, primárias, né? Alguém falou da taxa dos juros também, que também é enorme, como sabemos. Então, tem juros, previdência e servidores públicos, tá? Pessoal. Que, claro, educação, saúde, servidor público não é apenas uma pessoa, né? É serviço, né? Mas, de toda forma, essas são as principais despesas. O resto é migalhinhas, né? Diversas, tá? Então, assim, são grande parte das despesas primárias são correntes, grande, assim, tipo, muito mais, né? E aí, quando tinha que ter ajuste fiscal, corte de gastos, etc., acabava sempre sendo no investimento, né? Que acabou chegando no nível mais baixo desde 1947, no ano de 2021, tá? 2022 não temos o dado ainda, pode ter aumentado, não sei, talvez não. Enfim, mas então, assim, esmagou o investimento, e o investimento, como sabemos, é altamente dinamizador, e mais do que isso, a economia brasileira depende do investimento público, né? E quando ele cai, a economia cai, né? E quando ele sobe, a economia cresce, tá? E aí a despesa corrente, aí tem alguns problemas, né? Que eu acabei ficando, digamos assim, um pouco mais moderado com relação a isso. Por exemplo, né? Quando estava votando a lei do teto, né, o Temer foi lá e deu 41% de aumento para o judiciário, né, que já tem salários enormes, porque tem, digamos assim, mais poder político, né? Então,
no Congresso e na sociedade como um todo. Então, assim, eu acho que sim, é preciso ter mais cuidado com a despesa corrente, né? Até porque quando vem recessão, ela fica complicada, né? Se a gente pensar numa regra, né? Que tem que ter uma regra, etc., né? Dadas as ponderações feitas no início pelo Maurício, que eu concordo, e essa regra acaba incentivando mais o investimento, porque o excedente, quer dizer, não pode aumentar mais do que 2,5. Sim, mas o excedente pode ir para investimento, né? Se vier mais, pode ir para investimento. Aí depois surgiu uma nota aí na imprensa de que parte, como o Maurício falou, iria para poupança, né? E outra parte iria para investimento, o que eu acho muito ruim, né? Porque 2,5 de crescimento, de fato, não é muito, né? É bem moderado, né? Embora crescendo sempre em termos reais. Agora, se o que exceder a arrecadação for para investimento, a gente vai poder investir em saneamento, ferrovia, em coisas que são relevantes para o país e que são dinamizadoras também, né? Agora, se tirar uma parte disso, já é bem pior. É isso. E só, Robin, e tem o Fundeb, está garantido também, né? O piso da enfermagem, né? Que está no Sim, texto, né? Que está escrito e aqui na apresentação a gente não mencionou, né? Mas também é uma garantia constante de aumento aí no gasto da educação básica, né? o Fundeb ele vem aumentando bastante, né? Teve uma alteração, uma emenda constitucional, né? Vem aumentando bastante nos últimos anos e vai continuar aumentando até 2026, né? E depois, a princípio, se mantém constante num patamar elevado, está fora. E o piso da enfermagem também está fora, só que a gente não tem como estimar porque não está sendo pago ainda, né? Mas, sinceramente, eu imagino que seja bastante, né? Porque o Estado vai contribuir para os municípios, né? Foi dado um piso para a enfermagem que quem paga o salário de enfermeiros, o grosso, são municípios, e aí os municípios não tem como pagar, e quem vai pagar vai ser a União. São despesas que não estão lá nos 2,5, né? Que também acabam... Então, fora, tem um impacto importante aí. E só para finalizar, desculpa, aí eu acho que também, essa questão do investimento, a gente também pode pensar no papel da Petrobras, né? Especialmente de deixar de distribuir tanto, né? E passar a investir mais, então teria um papel complementar importante em relação ao investimento, né? O BNDES, através do investimento do setor privado direto, né? Mas isso é um pouco mais incerto, né? Que depende também dos agentes privados quererem investir, né? Não basta ter o orçamento, mas acho que a Petrobras aí que tem um papel fundamental para conseguir ter um apoio de dinamizar a economia também. Acho que é isso, né, Rob? Sim. Obrigado aí pelo espaço para a gente poder manifestar. Nós é que agradecemos, excelente. Inclusive, assim, vendo a exposição, muitas coisas vão ficando assim mais destacadas, né? Esse papel, quer dizer, essa nova regra, né? de definir melhor assim, o papel do investimento, né? E eu estava vendo aqui, quando a economia começa a desacelerar, é justamente quando você corta o investimento público, né? E ali, naquele momento, houve uma tentativa de você mudar um pouco assim a condução da política fiscal, mas assim um erro crasso, porque foi afetar justamente o componente foi cortar investimento público, né? E tentar dar as isenções fiscais, que hoje se vê para empresas, né? Como vai ser difícil essa negociação. Quer dizer, então, pelo menos essa percepção, né, de que não, cortar investimento é gravíssimo, compromete, né? Eu acho que ficou bem bacana, assim. A regra tem esse ponto, então, com todos os defeitos ou talvez incompletudes, mas destacar isso acho que é bem importante. Mas eu vi que um monte de gente se manifestou. Adriano, você não quer coordenar isso aí? Você consegue ler melhor essas mensagens? Algumas aqui já foram respondidas. Vamos ver Por aqui. enquanto, acho que não tem questões. Alguém não? começar? Então tá. Então vamos abrir, né? Bom, então, quem quiser pode levantar a mão aí, escrever no chat, mas eu posso começar também, tá? Primeiro, agradecer muito o Robert e o Maurício pelo texto no boletim, né, e por essa apresentação, tá? Acho muito boa. Eu tenho um texto também nesse boletim do Marco Flávio, né, professor lá do Sebeplar, que ele fala sobre convenções, né? E eu acho muito interessante assim que
ele fala nessa necessidade de se apresentar coisas claras e bons planos, né, para conseguir superar certos objetivos políticos, assim. Então, por exemplo, eu concordo com quem diz, né, acho que é difícil discordar, de que com essa regra não vai dar para ter muito investimento público, ou não vai dar para ter um modelo liderado pelo investimento público, certo? E entendo também que politicamente é o que dava para fazer. Tá? Para mim, só de ter uma regra que o gasto não cai quando cai a receita, para mim já é uma vitória, né? Mas o que eu acho que, assim, já que via política fiscal e via investimento público não dá certo, né? O que eu penso é que é papel, eu não sei se é do Ministério da Fazenda, outros ministérios, mas apresentar o que se quer fazer, né? Porque quando você tem um plano de, seja de transição verde, de saneamento básico, enfim, mobilidade urbana, tudo isso, se você tem um plano de investimento, que ele é um plano que faz sentido no nosso estágio atual de transição climática e etc., eu acho que é mais fácil você vencer as resistências, né? Porque, por enquanto, a gente está querendo dinheiro para investir, mas o governo não tem planos claros ou objetivos claros em relação ao que quer fazer de investimento, né? Então, eu acho que isso, pensando nesse termo de convenções, né? Olha, eu vou querer o dinheiro para gastar nisso, eu tenho esse projeto de grandes investimentos para isso, a gente não tem. Então, eu acho que é uma dificuldade adicional, né? Eu acho que a gente não pode... enfim, eu acho que, como a Carmen falou, tem muita visão fatalista ou extremista aí sobre esse plano, e eu acho que a gente não pode colocar tantas fichas ou querer tanto um plano que, não, vai dar liberdade total para o investimento, porque não é só dar liberdade, grande liberdade para o investimento ou para os gastos, né? Então, eu acho que, enfim, o nosso papel é cobrar também, pensar no que tipo de investimento a gente quer, em que projetos se vai gastar, né? Porque os parâmetros eles vão poder ser revisados a 4 anos, certo? Se daqui a 4 anos também a gente não tiver um plano claro do que vai fazer com o excesso de investimento, também fica mais difícil pedir para o Congresso ou para a sociedade que a gente quer mais gastos, né? Senão vai virar o discurso de que quer mais gastos para aumentar salário, para sei lá o quê, né? Então, eu acho que essa questão de convenções, de ter um plano sobre o que fazer com o dinheiro é fundamental. Desculpa, acho que não foi uma pergunta, tá? Mas é só porque eu acho que combina muito com esse texto do Marco Flávio, que está no boletim, texto curto, tá? Mas super importante. Eu concordo, Adriano. O Robert também quiser comentar. Eu acho que isso aí tem um pouco do que está saindo lá no Ministério não do planejamento, lá da indústria e do comércio e tal. Tá, lá tem alguns rascunhos, mas não sei se já tem uma coisa muito concreta, mas tem algumas coisas saindo, assim, né? Eu acho que realmente aí precisa coordenar esses ministérios, né? Acho que não daria para estar no regime fiscal, mas teria que ter, sim, tem muito na fala, nessas coisas, né? Mas eu não vi se saiu uma coisa muito concreta ali daquele ministério, mas eu já vi que as discussões já foram abertas, né? Como é que é o da professora da Federal da Bahia que está lá agora? Wallace O Wallace, ele está postando algumas coisas, né? De que eles estão trabalhando nesse sentido, né? De planejamento da indústria. Aí entra essa questão da transição da economia verde, tem a questão da importância de semicondutores, etc., né? Eu acho que tem, mas teria que realmente sair um plano, né? Ver o que isso relaciona com o investimento, né? Ver o que é o papel da Petrobras, o que o BNDES vai financiar. O meu receio é do BNDES ter o dinheiro, mas não ter demanda do setor privado para fazer esse tipo de projeto da transição verde, por exemplo. Eu participei de uma banca, Fernando, que estava falando sobre a transição verde, você que entende bastante, sobre esses títulos, né, que eles estão esses títulos verdes, né? O que me incomodou bastante, ela mostrou algum relatório de umas empresas que boa parte deles era para de economia de energia, mas era tipo, se economiza energia com uma coisa mais moderna que economia de energia, porque o cara já queria reduzir o corte de custos.
né? Green é lavagem verde total, né? É bem Eu complicado, né? entendo Contar com setor bastante, privado estou para isso, né? tentando entender bastante, mas ainda um dia eu chego lá. Não, Mas eu posso não sei se tu terminou, Maurício. não era mais uma menção, mas concordando, Não, né? porque Complementando. já que tu puxou esse assunto aí, eu tenho, assim, eu e a Carmen também, a Linit, a gente participou da banca da Linit, né? A Carmen, que é orientando da Carmen, que não está aqui hoje, está entregando ela. E aí a gente estava conversando justamente da necessidade do governo fazer aportes, investimentos diretos e indiretos nesse processo de transição sustentável que não seja só lavagem verde, né? E aí, uma parte da tese dela fala justamente disso que tu estava falando, que vocês dois estavam apresentando no final, que é o orçamento de capital, o orçamento corrente, e é muito interessante, porque daí surgiu a discussão da impossibilidade ou da necessidade da gente começar a pensar em outras práticas de um regime fiscal, porque se tu for fazer uma transição verde, que ela é essencial para o futuro do mundo, o governo vai ter que gastar, e o governo vai ter que gastar muito, e aí, assim, e aí eu fiquei ouvindo vocês, eu não estudei muito bem essa medida ainda, né? Mas eu fiquei feliz que o Robert falou que vai sair hoje, então eu não estou tão defasada. Mas eu não vi nada relacionado a essa questão da sustentabilidade, embora o governo esteja dizendo que a sustentabilidade é transversal, que a sustentabilidade é central ao governo. O pessoal está chamando agora um monte de perguntas. Mas, olha só, Fernanda, só o adendo. Assim, a perspectiva é você ter aumento de receita pela produtividade dos poços e pelas receitas de royalties. Que o Robert estava falando. Pois é, gente. Assim, então, é uma contradição em termos. E aí, Carmen, e volta também naquele nosso artigo, que é a tese da Linit, uma pena que ela não está aqui, o Adriano trouxe muito bem o texto do Marco Flávio de convenções, quer dizer, tu está querendo criar uma convenção de uma sustentabilidade que na prática não existe. É muito, né? Não sei se eu gostei de ver essa palestra hoje, não, gente. Desculpa, fiquei triste com o meu governo. Eu acho assim, esse orçamento acho que não vai falar nem no texto completo, ele não vai ter nenhum tipo de plano de que vai usar o investimento. Acho que é só fiscal mesmo, né, Rob? A gente não tem o texto ainda, mas eu imagino que não tem nenhum tipo de detalhes sobre. Não faz parte desse plano, acho. Acho que não, mas assim, na apresentação que foi feita, o que nós temos é a apresentação que foi feita, né? Isso. Antes da Páscoa, né? Mas ali eles falaram sobre sustentabilidade, né? Inclusive tinha alguns gráficos ali comparando com a Europa, acho que era, né? O orçamento da sustentabilidade. Falaram alguma coisa, Ah, pelo é menos, né? verdade, eles falaram mesmo. Né? Eu acho que tem algumas questões, eu só queria fazer alguns comentários sobre isso. Na verdade, a ausência de um plano de desenvolvimento, um ponto que a gente está tratando, em certo sentido, né? Que fala-se sobre, né? Mas concretamente não temos nada. O que eu sei, né, de conversas, né, é que a ideia é que, principalmente o BNDES, né, ele seja direcionado para infraestrutura urbana e infraestrutura social, né? Que essa seria, digamos, a linha de uma política de desenvolvimento no sentido de transportes, né? E de constituir clusters na área de saúde e de educação, né? E também talvez de habitação, talvez esteja relacionado, né, na parte urbana. Então, é isso que eu tenho informação, pelo menos, que o projeto de desenvolvimento iria nessa linha de infraestrutura social e urbana. Só me lembrei nesse sentido de transição verde. No acordo com a China tem diversos projetos nesse sentido, né? Se vocês viram lá o dos acordos, tem diversos, inclusive com entes estaduais, né? De financiar projetos que seguem essa linha, tanto de pesquisa quanto de projetos. Talvez seja uma área aí também que
consiga se ter algum tipo de orçamento para isso, né? Mas do setor público, o meu receio é do BNDES não dar conta por falta de questão privada. Esse é o meu problema com o dinheiro do BNDES. Você pode ter dinheiro, mas a demanda do setor privado para transição vai ser aquela, né, o Fernando falou lá mais diretamente, que eu enrolei para falar, a lavagem verde, né? Então, eu acho que é difícil vir do setor privado, né, seja via financiamento do BNDES ou qualquer outro tipo de título, é uma transição impactante, né? Aí tem o papel da Petrobras, né? A Petrobras pode ela liderar, né, financiar, e o investimento a gente vai depender desses outros ministérios também, né? E se tiver, de fato, aumento da receita substancial, e que nem, né, a gente comentou, se esse aumento substancial da receita não for para pagamento da dívida, né? E daí também aí fica complicado. Se for só um terço da receita extraordinária para realizar investimento, aí fica meio pesado. Tem umas questões aí, Maurício, acho que vamos Ah, ouvir é verdade, é. Acho que o Luciano gostaria de falar primeiro, né? Luciano e Paulo, acho que é, né? Eu não sou moderador, tá? Mas resolvi me meter aqui. Não, vai lá, Luciano, você fala, está na frente do Paulo. Acho que ele caiu, de repente a gente passa para o Paulo, então. Vai Eu lá, não tô vendo. Paulo. Não, ele está aqui, só que eu acho que ele não está conseguindo falar. Tá com o microfone ligado. Tá com o microfone É. ligado, mas a gente não te Tô ouve, vendo. Luciano. Ele está com uma geleira aqui atrás. Eu perguntei o que era geleira e não consegui responder também antes. Ô, Luciano, qualquer coisa faz pelo chat mesmo, mas acho que por enquanto podemos passar para o Paulo, né? Tá, vamos para o Paulo. Não, bem, parabéns pela exposição, né? E a minha pergunta é o seguinte: existe arcabouço fiscal em outros países? Se existir, como é que fica o nosso em relação a deles? O nosso é muito diferente? Pergunta é essa. E falar, Não ô sei Paulo, se a gente espera a questão do Paulo, do Luciano. acho que já pode começar, né? Sim, existe, né? Existem alguns tipos de, digamos, antes não tinha, né? Mas é uma tradição mais recente das últimas décadas de estabelecerem regras fiscais, né? Ficou muito usual, quer dizer, a regra do superávit primário ela foi amplamente utilizada em vários países, né? E aí depois alguns países começaram a adotar a regra do gasto, como é a do teto, né? Que é diferente, né? Por exemplo, como tem na União Europeia, com cláusulas de escape para momentos de recessão, né? Por exemplo. E existe também regra de dívida, essas são as três principais, né? Que é o superávit primário, né? Que foi utilizado bastante, regra de gasto, que determina como que seria a variação da despesa, que a gente teve também, e de dívida é limite de dívida, né? Até o Maurício era bem contra, e eu acabei sendo convencido que para nós é ruim. Alguém perguntou também o que acontece. A nossa despesa financeira é enorme, tá certo? A gente está falando aqui só de despesa primária, né? Mas a despesa financeira de juros da dívida agora está crescente, né? Enfim, tá chegando agora a 6% do PIB, só para a gente ter uma referência, né? 6% do PIB é que o Estado, União, Estados, municípios, gasta em educação no Brasil, né? Da pré-escola após doutorado, né? Então, aí o que acontece? A despesa financeira faz aumentar a dívida, né? E aí você poderia ter um ajuste fiscal brutal e mesmo assim a dívida está aumentando porque está numa recessão ou porque está com juros altos ou as duas coisas, né? Então, e tem essa regra também de limite de dívida que por exemplo, nos Estados Unidos é assim, né? Eu acho péssima a regra de dívida. Os Estados Unidos têm a principal regra que eles têm é de dívida, né? Mas eles têm umas metas intermediárias lá também para aumentar determinados gastos que estão pré-aprovados, né? Tem todo um trâmite, embora não seja meta de gastos, né? E hoje na União Europeia basicamente é teto de gastos, só que não o nosso teto de gastos que a gente tinha antes, né? São essas metas de gastos aí, com as flexibilidades, inclusive tem para transição verde, né? Tem alguns valores que eles podem gastar mais aí para transição verde, para excepcionalizar, que é interessante, né? A gente podia até adotar aqui alguma coisa nesse sentido também.
É interessante isso, porque aqui corre por fora são os enfermeiros, né? Enfermeiros. É. Não é transição E o verde. E o Fundeb, Fundeb, né? E Fundeb. Isso. para Também. educação, né? Acho que o Luciano falou que está conseguindo falar. Bom, Luciano, você consegue agora? A gente não está ouvindo, né? Só para ele ter clareza. Não estamos te ouvindo aí, Luciano. Vai pelo chat, Luciano. Ok. Porque o seu microfone está ativado, de fato, ele não está aqui como mute, né? Agora, só um comentário. Na União Europeia, você tem as regras do Tratado de Maastricht, que tem regra de resultado também, né? Ele tem Eu acho que elas foram limites de déficit. flexibilizadas, viu, Adriano? Tem limites Eles de não déficit, cumprem, não tem né? mais? Eu acho que Oi? depois de dois... Pode falar, Tem Rob. para resultado primário, tá? Mas eles não cumprem. Muito bom. É que eu acho que elas foram flexibilizadas agora. Antes era, né, que o Adriano falou que antes era basicamente o mundo, né, a gente chamar de ocidental, entre aspas, né? Que a Austrália está no ocidente, né? Enfim. Era basicamente superávit primário, né? Aí, hoje em dia, praticamente é alguma coisa vinculada mais a gastos. Despesa. É como aqui, né? Era mais superávit e aí mais gasto, só que o superávit não deixou de existir, né? E aí ficou meio que os dois, mas com o limite, com o teto de gasto mais relevante. E uma outra coisa, né, Robert? Enquanto o Luciano vai escrevendo aqui, depois você pode explicar melhor, mas tem a questão do contingenciamento, né? Esse ano, a gente sempre tem a questão do superávit, a necessidade de fazer contingenciamento de gastos, né? Aí parece que nessa nova regra não vai precisar, né, Robert? Seria para frente, isso é uma coisa boa também que a gente não falou, nem no texto, eu acho, né? Não falamos no texto. Porque seria para frente. O que acontece é que o orçamento ele é votado no final do ano, né? E aí, com base na previsão, você fazia, né, a previsão de receita, você fazia a previsão de despesa, só que acontece que, como aconteceu em 2015, que foi a famosa pedalada fiscal, né? Então, em 2014 mandou-se a lei orçamentária, 2015 começou uma recessão, o que gerou uma queda brutal de receitas, e aí, bom, não cumpriu a meta, tá certo? Então, que essa regra vai fazer com que a despesa, né, vai ser para frente, né, a partir do princípio seria, né, metade do ano, né, com base no resultado passado, você define o que pode gastar para frente, e não, antes era só para frente, era tudo para frente, né, com base na previsão futura de receita, não sei se eu fui claro, você imaginava, a receita vai ser 100, então a despesa vai poder ser 95, né? Agora vai ser o seguinte, a receita foi 100, portanto, a despesa vai poder ser 70. Fora que sendo meta de gasto, né, e tendo a banda do superávit, isso é fundamental também para gastar mais eficiente por conta disso, né? Porque mesmo receita caindo, se fosse o caso, bom, se bem que é pela passada, né? Mas tendo essa banda de superávit, você não precisa ficar segurando tanto gasto, né? Não precisa ficar contingenciando, que o que acontecia antes era segurar tudo nos primeiros meses, aí no fim liberava, né? Porque não vai dar para cumprir, e aí você tinha que sair gastando, né? Então só porque senão perdia também, né, Adriano? banda, senão perdia. Então só o fato de ter a banda também de superávit te permite não precisar contingenciar. Eu acompanhei assim mais de perto alguns orçamentos da universidade, era bem caótico, assim, porque eles faziam contingenciamento, ficava meses sem conseguir gastar, cortando tudo, faltando papel higiênico, etc. Né? Não tinha verbas para pesquisa, etc. Aí, lá em novembro, liberava dinheiro. Aí, assim, não tinha como gastar aquele dinheiro todo. Ficava uma parte se perdia e voltava lá pro da União, né? Inclusive, não só a universidade como um todo, mas as próprias faculdades, né? E tentava comprar umas coisas urgentes, aí os orçamentos demoravam para entregar, aí você perdia. Aí você tinha que fazer uma reforma, por exemplo, do auditório, reforma de um teto, comprar computador. Passava o prazo, aí o dinheiro sumia assim do orçamento.
Então, essa questão do contingenciamento, assim, ela é mais importante, assim, para a condução do dia a dia, do orçamento, assim, do que as pessoas podem pensar normalmente, assim, né? Para quem está na atuação direta ali do orçamento, ao menos no âmbito das universidades, é bem importante não ter esse contingenciamento mais. Por isso que regra de gasto é muito melhor, né? Essa é a realidade do setor público, né? É sempre apertado no início e libera de forma não muito eficiente, né? Não tem como ser eficiente. Agora, vocês lançaram também muita ênfase, acho que nessa questão do você pode até ter recurso e não ter projeto do setor privado, quer dizer, essa consciência de que, né, a condução, né, da privada, pública, a diretriz do investimento público é fundamental para catalisar, né, coordenar projetos privados. Isso a gente escuta também o tempo todo, né? A gente está trabalhando com essa questão de fundos soberanos, né? O fundos para meio ambiente. Bom, que projetos vocês estão financiando? É a pecuária. Como é a preservação da pecuária? Mas é o projeto que aparece para a gente. E se o gestor não gastar, o gestor é punido, né? Porque ele tem o recurso. Quer dizer, faz o menor sentido, né? Chegou a questão do Luciano. Eu acho que melhor vocês têm acesso, vocês conseguem ler, né? Está um pouco grande. Peraí. Vamos erradicar a pobreza? Acho que não. Embora a gente está incluindo, a gente teve um grande aumento da questão do Bolsa Família, né? Eu acho que a gente pode, talvez, a miséria, né? Pobreza, não. Pobreza é de país pobre, né, Rob? Rob que gosta de enfatizar bastante isso, né? O nosso problema não é só a distribuição, mas é o país pobre de média ainda, né? Sim, a renda média no Brasil hoje é 2.300, né? Então a gente fala que o Brasil é um país em desenvolvimento, mas na verdade o Brasil é um país pobre, né? Que é também desigual, né? Tem um mito de que o Brasil é um país rico e desigual. Não, o Brasil é um país pobre e também desigual, né? Então, o que acontece? Para superar todos esses problemas, né? A regra não é capaz. A gente precisa ter um norte, né? Um projeto de desenvolvimento, diria, né? Que a gente não tem, né? A gente precisa. Eu não quero ser economicista, né? Mas a gente precisa de crescimento econômico, precisa aumentar a renda do país e isso vai gerar, inclusive, uma receita fiscal e o resto é consequência de política, né? Então, em síntese, não, né? Não temos garantia nenhuma de que isso vai acontecer. Robert, deixa eu te... O Luciano, desculpa, Maurício, o Luciano pediu para eu ler porque está sendo gravado, ele lembrou aqui, então eu vou ler para vocês, tá? Sobre a questão da sustentabilidade e Agenda 2030 para refletir sobre o arcabouço fiscal. Vamos erradicar a pobreza, teremos fome zero e agricultura sustentável, tudo são perguntas, tá? Teremos saúde e bem-estar à nação, inclusão social, educação de qualidade com ciência e tecnologia e igualdade de gênero no mercado de trabalho. Teremos água potável e esgoto à nação, energia limpa e acessível à massa, emprego e crescimento econômico, reindustrialização, inovação tecnológica e infraestrutura, redução das desigualdades diversas, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsável, vida na água e proliferação de espécies no mar, nos rios e tal. Teremos manutenção e ampliação da vida terrestre e das florestas. O Luciano basicamente trouxe os ODS. A gente vai conseguir atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável. Pronto, desculpa interromper aí novamente. Não, tudo bem. Eu acho que... Pode falar, eu acho que já respondi, né? Mas em síntese, acho difícil, né? Digamos assim, esse projeto de regra fiscal não contempla isso, né? O que eu poderia dizer? Ele permite com que haja, ao menos, crescimento da receita, da despesa primária, pelo menos para o curto prazo, ao longo do tempo. Essa é a ideia, né? Isso é uma coisa boa, né? Melhor do que antes, que estava estagnado, tá certo? Então, ele dá mais condições fiscais para que isso ocorra. Agora, se vai ocorrer ou não, depende de múltiplos determinantes, né?
E complementando assim só, né, o que a gente conseguiu com a PEC da transição, né, aumentar o Bolsa Família, que era R$ 400, né, não tinha orçamento para 600, aí conseguiu a PEC da transição aumentar para 600, mais aqueles valores para os filhos, que a gente tem um gasto médio aí de R$ 701, R$ 703 por beneficiário, né? Então, se a gente for comparado com o que era o Bolsa Família original, uma grande melhora na renda, né? E a partir disso, então, já teve esse grande, a gente não pode ignorar, né? Que a gente conseguiu uma flexibilização de 145 a 175 bilhões, quando inclui algumas outras coisas, né? Do orçamento do teto anterior para esse 2020, e a partir desses 175 bilhões de reais, que aí inclui uma grande quantidade do Bolsa Família, né? Você mantém uma continuidade. Então, assim, erradicar a pobreza, com certeza não. Acho que não existe um orçamento né, com o Robert, que vai erradicar a pobreza. Isso é questão de crescimento econômico do país. Tem que deixar de ser um país pobre para deixar de ter pobreza. Mas miséria, eu acho que permite sendo bem alocada, né? Usando outros, inclusive da questão da fome zero, né? Lógico que fome 000, né? É meio difícil, mas assim, ao menos tirar o mapa da fome do Brasil, o mapa da fome, sim, né? Bom, é aquela questão da saúde e bem-estar, você garante o piso da enfermagem por fora, né? Garante o Fundeb por fora. Então, algumas questões, né? Outras questões questão da igualdade de gênero, uma questão por lei, né? Que o Lula mandou, né? Para o Congresso para melhorar a questão da igualdade de gênero, mas concretizar na prática depende de diversas coisas, né? Bom, enfim, esses outros projetos do BNDES, a Caixa tem valores para financiar, mas são várias coisas que não dependem só do orçamento, né? Algumas coisas ele vai limitar com certeza, né? Mas isso aqui depende de diversos parâmetros, né? Não só desse orçamento. E, por fim, aqui, né, que se coloca aqui até 2030, mas como acho que o Rob e o Adriano comentaram, esse nosso é até 2026 os parâmetros, né? Com o novo Congresso, um Congresso, se for menos de direita que esse atual, né? Esses parâmetros podem ser revistos, né? As regras podem ser ajustadas, e uma grande diferença que é muito importante, né? Que a gente conseguiu tirar da Constituição o teto dos gastos. Isso é uma grande vitória, né? Se conseguir um Congresso não tão de direita, né? E conseguir um governo também, não adianta nada no Congresso da direita, mas um governo de direita, a gente consegue eventualmente flexibilizar esses nossos limites, né? Uma economia já mais recuperada tem mais espaço, né? Mas, enfim, são vários parâmetros aí que precisam ser alterados, né? Não dá para colocar tudo isso em cima do regime. Sobre as outras questões que... Não ficou, acho que meio perdido aqui do Paulo. Aqui, ó, Robert e Maurício, vocês acham que a regra atual é a melhor possível para o Brasil no atual contexto? Então, é isso, né? Na verdade, tem isso, né? Que eu acho que a gente não falou muito, mas é que é a situação política do país, né? Existe um consenso muito grande ainda, né? Do neoliberalismo, né? Na mentalidade média. E a ideia de que o Estado não pode gastar, de que o Estado está quebrado, Então, lidar com isso eu acho muito difícil. O nosso Congresso, ele é majoritariamente conservador, né? Enfim, a ideologia dominante no Brasil, ela vai nessa linha, né? Então, dado esse contexto, eu acho que a gente conseguiu fazer alguns avanços, né? Mas, assim, essa regra, ela está longe de ser maravilhosa, né? Ela poderia ter, enfim, mais espaço para mais avanço social, para mais política anticíclica, a gente frisou ali, né? Mais espaço para aumentar a despesa em momentos de crise, principalmente, eu acho que é o mais grave, né? Tem a questão que a gente não falou também, que tem uma punição se não cumprir o superávit primário que Só cai na para... conclusão, né, a gente comentou. Então, assim, tem vários problemas também, né? Enfim, acho que nisso já contemplei também outra questão, né? De que, de fato, há um flerte com o mercado, né? Que nem diz o Maurício. Há digamos assim, uma ideia de que o mercado aprove, o mercado financeiro, né? Eu não gosto dessa ideia de mercado, né? Mercado não é... Mercado de trabalho também é mercado, né? Mas é o mercado financeiro, né? Também acabou aprovando, digamos assim, né? O que, enfim, porque é um pouco restritivo. Por quê? Porque ele é um pouco restritivo, tá certo?
ele coloca uma regra relativamente restritiva, embora mais flexível do que as anteriores, tá? Então, houve essa aprovação e eu acho que sem isso não aprovaria, né? Se o mercado financeiro dissesse, não tem como, aí já ia ter problemas de câmbio e, consequentemente, inflação, juros e etc., né? E aí, por consequência, não a passaria no Congresso, né? Eu só complementando isso aí, eu só acho, né, que está naquelas conclusões, que talvez iniciar a discussão com uma transição talvez pudesse ter sido um caminho. E talvez isso possa ser até ajustado no texto, embora eu seja pessimista na prática, mas eu acho que isso seria uma possibilidade de começar o plano, né? Nem estava lendo as conclusões, né? Começar com regras mais flexíveis e sinalizando para o mercado, para o Congresso, para o Banco Central, que a gente vai chegar nelas ali, lá em 2025 e tal, para dar esse espaço para um gasto maior em 2024, 2025. Nem sei se seria possível politicamente, mas tentar pelo menos isso, acho que é uma coisa que poderia ser feita, né? Até porque as previsões do Haddad são bem otimistas, né? Ele está apostando muito que vai fechar a brecha, não vou aumentar a alíquota, não vou criar imposto, vou atrás de quem está devendo, vou taxar as apostas, e nisso vai ter aumento de receita, e nisso você vai ter ali o extra por investimento, né? E assim, claro, ninguém pode, acho que ser contra medidas que simplesmente façam as regras serem cumpridas, as leis serem cumpridas, os impostos pagos, mas ele está sendo bastante otimista, né? Isso me parece a visão de muita gente de que ele está fazendo uma aposta grande que ele vai conseguir receita sem aumentar imposto, né? Vamos ver. Por isso a briga com a taxa de juros, né? Porque isso. o que segura muito são os juros muito altos. Isso é uma coisa, né? Não tem a possibilidade de não ter uma regra, né? O Estado ele flexibilizou o teto dos gastos, ele, né? Deixou para o teto dos gastos, ele está condicionado a uma nova regra, né? E uma nova regra aprovada no Congresso que aprovou o teto dos gastos, que está mais até à direita que o Congresso que aprovou o teto dos gastos, sem ter algum tipo de limite de gastos, eu acho bem difícil de ser aprovado. Tem mais alguma questão? O diálogo, sim, né? Acho que do Caio mais ou menos te respondeu, né? Minha perspectiva, acho que seria mais para 2026 essa revisão aí. Tá. Nesse mandato eu acho difícil, particularmente. Enfim, vai que consiga também, né? O governo aumenta por popularidade, falta 2 anos ali, consiga a mudança, não sei. O Lula faz a paz da Rússia com a Ucrânia? Aí consegue, vamos ver. Seria o ideal, né? Mas eu acho que, na verdade, mais importante seria flexibilizar no começo que depois. Certo. Também acho. Gente, foi ótimo. Mais algum comentário? Olha, hoje vai sair, né? Hoje vai sair os parâmetros. A lei vai ser mandada para o Congresso, né? Então a gente vai ter mais material depois para discutir. Desculpa, Carmen. Não, tudo bem, acho ótimo. Acho que esse tema é um tema. Primeiro, porque mudou, né? Você está agora com uma transição para uma nova regra, e é um tema fundamental, né? Para a retomada do crescimento. Eu concordo plenamente com o Robert, que tem que crescer, entendeu? Então, não é porque a gente perdeu essa capacidade e aí só pioram todos os problemas, né? Então, a distribuição piora, a pobreza piora. Então, esse é um ponto de partida, não é o único objetivo, mas sem ele fica difícil. Então, pessoal, a gente pode agradecer, né? Agradecer novamente a apresentação do Robert e do Maurício. Já está as portas abertas para a gente continuar interagindo, mais contribuições, são muito bem-vindos, né? E agradecer também a presença de todos. A gente eu vou disponibilizar
a minha turma de pós-graduação, eles têm aula agora. Então, vários tinham manifestado interesse em participar, mas a grade esse ano está diferente. Então, acho que é isso, né, Fernanda, Adriano? Vocês querem falar alguma coisa? Eu posso fazer mais uma pergunta, se houver tempo ainda? Claro, claro, claro. A minha pergunta é a seguinte: como é que vocês avaliam o debate sobre a regra fiscal no Brasil? Como é que vocês fazem o balanço do debate até agora, na direita e na esquerda? O mercado financeiro aprovou, digamos assim, né? O setor empresarial aprovou, né? E a esquerda está dividida, né? Tem uma parte que acha que enfim, que conseguimos alguns avanços, dado o contexto, e tem acho que até a maior parte da esquerda está mais crítica, né? Dizendo que é um novo teto, né? Que é um teto mais flexível, que não vai conseguir fazer política fiscal forte com essa regra, né? Então, eu diria que, na minha opinião, isso, né? Acho que a esquerda está dividida, mas a maior parte mais contra. E só completar, eu acho que o mercado entendeu, mas os analistas de mercado veem bastante gente criticando a possibilidade de aumentar de acordo com a receita e acha muito 2,5. Tem umas críticas a esse respeito também, assim, desses, tipo, Gustavo Franco da vida, esses ex-membros do Banco Central e de alguns, assim, eles têm sendo mais críticos, o que eu acho que é até bom, que mostra que não é tão ruim, assim, até. Tá ótimo. Tá ótimo. Gente, obrigada, então. Acho que agora a gente se despede. Então, uma boa hora para ir almoçar. Então, obrigada novamente, Maurício, Rob, obrigada, Fernanda, Adriano. Valeu, gente. Um abraço. Foi um prazer rever. Tchau, gente. Obrigada. Um abraço. Tchau.